Graça e paz, meus queridos, chegamos hoje à nossa 12ª aula da matéria de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. Esta é a nossa segunda aula extra, na qual iremos abordar aqui os dons espirituais e os dons ministeriais. Então, conforme eu disse, essa é uma aula extra. E é um tipo de aula, meus queridos, que é mais voltado à igreja do que a um seminário teológico, ok? Porém, é um assunto que também é objeto de estudo da teologia sistemática. É bem provável que hoje, em alguns pontos aqui, você ache até que seja uma aula um pouquinho parecida com uma aula de escola bíblica dominical, né? Mas é um assunto de teologia sistemática, ok? E extremamente contextualizado e aplicado à nossa vida. Então, hoje nós vamos estudar os dons espirituais e ministeriais sob a ótica pentecostal e sob a ótica renovada. Até mais sob a ótica pentecostal do que renovada, ok? Então este é um assunto da antiga apostila que eu tinha, conforme eu disse, que eu reduzi, né? E faz parte de um tópico da condução, dentro lá do capítulo da condução e governo da igreja. Então alguém poderia até perguntar, né? O que os dons do Espírito Santo têm a ver com a condução e o governo da igreja? É justamente o que nós veremos no decorrer da aula de hoje, meus queridos. Vamos, portanto, à introdução. O Espírito Santo concede dons aos homens e os usa para o cumprimento dos propósitos divinos por meio da igreja na terra. Nesse tópico serão abordados os dons espirituais e os dons ministeriais. De acordo com o pastor assembleiano Elinaldo Renovato, os dons espirituais são voltados para a igreja em seu ambiente interno, congregacional, com manifestações espirituais que visam a edificação do corpo de Cristo, assim como a edificação do crente individual. Tudo isso com base no amor. Já os dons ministeriais são indispensáveis ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais e os dons ministeriais são, portanto, obras do Espírito Santo, cujo exercício pelos crentes auxiliam o Espírito Santo na condução e no bom governo da igreja na terra. Em outras palavras, meus queridos, por meio dos dons, somos instrumentos do Espírito Santo, ok? Então vamos, portanto, estudar aqui a obra do Espírito Santo na concessão dos dons ministeriais e nos dons espirituais, começando por este último que eu falei, os dons espirituais, ok? Então, conforme eu disse, hoje nós falaremos sobre esses dons que são grandes instrumentos que auxiliam o Espírito Santo a governar e a dirigir a igreja na terra por meio de quem? Por meio de nós, crentes. Não é objeto da presente aula discorrer profundamente sobre cada um desses dons, meus queridos, porque eu digo por experiência própria que eu precisaria de muito tempo aqui para falar. Para falar minimamente eu precisaria de pelo menos 2 aulas de 2 horas cada aula para falar. Agora, para falar com propriedade, eu precisaria certamente de 1 aula para cada tópico, para cada dom que eu fosse tratar aqui, ok? Então, meus queridos, creio que seja útil aqui a breve abordagem de hoje, que nós vamos dar hoje. É um resumo, é uma síntese que eu vou passar aqui hoje, tá? Pois esta é uma matéria bastante negligenciada pela maioria dos escritores de teologia sistemática, sendo que a maioria dos escritores de teologia sistemática são tradicionais, são cessacionistas, né? Eles creem na cessação dos dons. Apesar de que tem muitos escritores cessacionistas e tradicionais que escrevem muito bem e tem uma linha muito mais equilibrada, como por exemplo D.A. Carson, né? Ele é um grande hermeneuta, um grande exegeta, e ele tem um livro sobre a atualidade dos dons espirituais que é uma maravilha. Ele consegue fazer uma abordagem muito equilibrada. A teologia sistemática do Wayne Grudem, ele também não nega a existência dos dons, nem do próprio batismo e nem inclusive do dom de línguas, sendo ele
tradicional, de uma linha tradicional, ele não nega, né? Então tem escritores que têm uma linha bastante equilibrada, mesmo sendo escritores tradicionais, né? Então, comecemos, portanto, aqui abordando os dons espirituais. E depois, na segunda parte da aula, abordaremos os dons ministeriais, né? Então comecemos aqui lendo o texto base dos dons espirituais, que se encontra em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, que diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então já vemos a Trindade aqui. Note que fala claramente das 3 pessoas divinas da Trindade. Então o versículo 7 continua aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, embora haja outras listas de dons na Bíblia, meus amados, há pelo menos 4 listas, uma em Romanos 12, de 6 a 8, outra nesse texto aqui nosso, né, que na verdade vai do capítulo 12 ao 14, fala dos dons, outra em Efésios 4, né, que é a lista dos dons ministeriais, que nós vamos abordar na segunda parte desta aula, e outra lista também em 1 Pedro 4,11. Então nós abordaremos agora, nessa primeira parte aqui da nossa aula de hoje, somente os dons espirituais listados aqui no texto que está na tela, ok? Que acabamos de ler. Então falarei brevemente acerca de cada um desses dons. E biblicamente falando, os dons espirituais são normativos para a igreja. Porque embora as igrejas tradicionais históricas defendam que os dons espirituais existiram somente no período dos apóstolos e que o batismo com o Espírito Santo confunde-se com a própria salvação, não há um único versículo, meu amado e minha amada, que comprove a cessação alegada por eles. Não obstante, a escola cessacionista utiliza-se de textos prova para fora do contexto, para tentar provar uma cessação que nunca existiu. Basta você ler o contexto de alguns desses textos que eles levantam para ver que os argumentos caem por terra, porque o próprio texto bíblico acaba refutando. Basta você ler, por exemplo, um texto que eles usam muito para dizer que determinados dons cessaram, que é 1 Coríntios 13:8. Se você ler só o versículo, você fica assim meio confuso, mas se você ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, acaba a dúvida. Então a grande verdade, meus queridos, é que a igreja tem grande necessidade do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, bem como do exercício e da manifestação dos dons espirituais no seio dela, no seio da igreja, entre o povo de Deus. O fato de alguns abusarem de uma verdade bíblica não invalida esta verdade, meus queridos. Ou seja, o fato de alguns abusarem dos dons espirituais, uns com manifestações carnais e antibíblicas, outros usando os dons em benefício próprio, outros ainda falsificando o dom, ou dizendo que tem o dom sem ter, né? Todos esses abusos não invalidam a verdade de que os dons espirituais são bíblicos, existem e são para a igreja. Portanto, devem ser exercidos com seriedade e com equilíbrio, não com meninice, não com falta de responsabilidade ou falta de temor a Deus, como muitos fazem hoje, e também não por questões de benefício próprio, de muitos que querem se beneficiar ou se engrandecer. Não, meus queridos.
deve ter seriedade. Por isso a aula que nós tivemos sobre o fruto do Espírito foi tão importante e por isso ela veio antes desta aula. Ok? Pois é preciso ter maturidade espiritual para exercer os dons espirituais com responsabilidade, pois Deus irá pedir contas a nós e a cada um dos cristãos pelo bom ou pelo mau uso que nós fizermos dos dons que o Espírito Santo nos concede. Isto é mordomia cristã, meus queridos. Então lembre-se sempre de que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, meus queridos. Então, começando aqui por questões meramente didáticas, o estudo dos dons espirituais aqui obedecerá aqui essa ordem que nós estamos vendo aqui na tela, ou seja, será dividido aqui em 3 categorias. A primeira delas, dons de revelação, ou melhor dizendo, dons que revelam, que na verdade não existe um dom de revelação específico, existem dons que revelam, né? Que seriam aqui palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Ok? Esse primeiro aqui. Segundo grupo de dons que vamos estudar, note que é uma divisão até parecida com a divisão que nós fizemos do estudo sobre o fruto do Espírito. E essa divisão aqui é usada por vários autores que estudam dons, ou lecionam sobre dons, ou escrevem sobre dons, ok? Segundo aqui são os dons de poder, ou seja, seria o dom da fé, dom de cura e operação de maravilhas. E o terceiro aqui, dom de elocução, que seria profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas, ok? Então comecemos aqui abordando o estudo com os chamados dons de revelação ou simplesmente dons que revela. Porque eu alerto aos irmãos para o fato, mais uma vez, de que não existe na lista dos dons na Bíblia um dom específico chamado dom de revelação, e sim dons que revelam. Portanto, quando adoto a divisão aqui nomeada de dons de revelação, entenda-me, meus queridos, que eu me refiro a um grupo de dons que revelam sobrenaturalmente à mente humana certas verdades que por meios naturais não poderiam ser conhecidas, ok? E esses dons são justamente a palavra da sabedoria, a palavra da ciência ou do conhecimento e o discernimento de espíritos, ok? Então, de acordo com a antiga revista de discipulado da CPAD, que foi uma revista que eu usei bastante em alguns anos passados aí, discipulando, né? Os dons de revelação são assim chamados porque concedem ao crente poder para o saber. Ou seja, recebemos do Espírito Santo informações e revelações de forma sobrenatural, com a finalidade de tornar-nos capazes de conhecer os pensamentos divinos e a intenção dos opositores da obra divina, em certos momentos ou para fins específicos. Ok? Então, os dons de revelação, meus queridos, são dons que assim, eles concedem ao crente o poder para saber, para conhecer e para enxergar de forma sobrenatural. Ok? Bem, o primeiro dom que nós vamos tratar aqui, então, conforme eu disse, é o dom da palavra da sabedoria, ok? Então o texto diz aqui, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Então devemos entender, meus queridos, conforme está aqui, que este dom diz respeito a um fragmento do conhecimento de Deus que nos é comunicado por meios sobrenaturais, ou seja, pelo Espírito de Deus. Por meio desse dom, o Espírito Santo capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. Então aqui nós percebemos que é um texto da apostila da Faculdade Teológica Bethesda, FTB.
ok? Então, o texto diz aqui: perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. O que vem a ser a isso, meus queridos? Talvez agora você não entenda o que isso significa, mas quando nós chegarmos ao fim desse grupo, logo daqui a pouco, né, eu mostrarei um exemplo aqui de um caso real que aconteceu realmente e você entenderá o que a apostila aqui está dizendo a esse respeito, né? Então o que precisamos saber ou entender agora é que este é um dom muito útil no tocante à administração e ao governo da igreja, pois sendo uma sabedoria concedida pelo Espírito de Deus, também proporciona entendimento para administrar, pregar, ensinar e principalmente aconselhar com sabedoria e com palavras de vida. Portanto, é extremamente necessário às ovelhas e principalmente aos pastores. Então vamos aqui ao segundo dom, né, desse primeiro grupo aqui de dons espirituais, ok? Então é o segundo dom que revela aqui, é a palavra da ciência ou palavra do conhecimento, que está aqui em 1 Coríntios 12:8. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou em outras traduções, palavra do conhecimento. E ciência e conhecimento é uma coisa só. Deus é onisciente porque tem todo o conhecimento, ok? Então, este dom ele tem sido definido como a revelação sobrenatural de algum fato conhecido apenas por Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, jamais poderia conhecer. Então é mais uma parte aqui, uma definição que eu tirei da apostila FTB, ok? Então, vocês se lembram quando eu disse que não existe dom de revelação, mas dons que revelam? Pois bem, este dom reflete a essência da revelação, meus queridos. Lembre-se de que revelação é o ato de Deus mediante o qual ele comunica diretamente ao homem uma verdade antes desconhecida para a mente humana. Ou seja, é a comunicação da parte de Deus de uma verdade que não poderia ser conhecida de nenhuma outra maneira a não ser por meio de revelação. Então, nesse sentido, nós notamos que tanto o dom da palavra da sabedoria quanto o dom da palavra de conhecimento são dons essenciais para o governo da igreja, para o exercício pastoral, para a administração, para a liderança e a direção em qualquer tipo de atividade dentro da igreja. Pois enquanto o dom da palavra do conhecimento ou da palavra da ciência permite conhecer os segredos divinos, o dom da palavra da sabedoria leva o crente a aplicar corretamente esses conhecimentos revelados. Ok? Então, meus queridos, o dom, vamos ao terceiro aqui, que é o dom de discernimento de espíritos. É o terceiro dom que revela, ok? Ou o terceiro dom de revelação, conforme o termo que nós estamos aplicando aqui na nossa aula. Então este dom, meus queridos, ele está aqui em 1 Coríntios 12:10. E a outro, o dom de discernir espíritos. Então este dom não é outra coisa senão a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para identificarmos o que vem e o que não vem de Deus. Então, por exemplo, profecias falsas e profecias verdadeiras, intenções fingidas e intenções sinceras, palavras mentirosas e palavras verdadeiras, e assim por diante, meus queridos. O dom de discernimento de espíritos nos capacita a identificar tanto as intenções como a natureza das manifestações espirituais. Portanto, eu creio que seja um dos dons mais necessários aos crentes nos dias atuais. Eu peço a vocês que leiam a aula texto, pois este dom está bem especificado lá, ok? Tá, ou melhor especificado até do que eu estou falando aqui. Embora
E esta não seria uma aula disponibilizada em texto, mas eu resolvi colocá-la mesmo carecendo de uma revisão maior, ok? Então a Bíblia assim nos orienta, meus amados. Vejamos aqui. O texto de 1 João 4:1 diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, espírito aqui pode significar também intenção, tá? Então, este nós percebemos que é um texto atualíssimo, não é mesmo? É um texto que se aplica muito ao contexto atual. Vamos aqui a 2 exemplos bíblicos do exercício do dom de discernimento de espíritos, meus irmãos. Um exemplo do Antigo Testamento aqui seria de Eliseu desmascarando aqui o engano do seu servo Geazi. Então eu peço aqui a vocês que leiam em casa esse texto, ok? O segundo exemplo é o exemplo do dom de discernimento no Novo Testamento, quando Paulo expulsa o espírito de adivinhação daquela jovem endemoniada que ficava atrás dele lá falando: esses são servos do Deus Altíssimo, né? Só que ela estava falando por uma outra fonte, não era pelo Espírito de Deus. E Paulo tinha o dom de discernimento de espíritos. Então, conforme eu disse no início do tópico, meus queridos, vamos agora a 2 exemplos práticos do exercício do dom de revelação ou simplesmente dons que revelam. Vamos ver aqui uma história real que aconteceu na antiga União Soviética. Essa história é chamada aqui de o Testamento do Irmão Mais Velho. E diz assim, que na antiga União Soviética, todos sabemos que lá, devido à perseguição, as igrejas reuniam-se escondidas em subsolos, garagens, etc. Num determinado dia, quando havia uma dessas reuniões, uma jovem cristã, cheia do Espírito Santo, isso é importante saber, né? Cheia do Espírito Santo, ela dirigia-se para a igreja. No caminho foi abordada por um policial que indagou: Para onde você está indo? Ela estremeceu de cima a baixo. Que resposta daria ela àquele policial? Se falasse a verdade, ela e todos os demais irmãos seriam presos. Entretanto, se ela mentisse, estaria pecando contra Deus, porque um cristão autêntico não mente. Foi aí que ela se lembrou do texto de Mateus, capítulo 10, versículo 20. E, movida pelo Espírito Santo de Deus, disse em resposta ao policial: Vou para a casa de meu pai, meu irmão mais velho morreu, e hoje vai ser lido o testamento dele. E eu tenho um grande interesse nele. Então, diante desta providencial resposta, o policial a liberou e disse-lhe: Espero que você fique com uma boa parte do testamento. Então, notamos aqui o que, meus queridos? Que ela fez o uso aqui do dom da palavra de conhecimento, ou palavra de ciência, pois Deus trouxe à mente dela, o Espírito Santo trouxe à mente dela aqui um texto, né, que seria difícil ela ter esse pensamento por si própria, ainda mais numa situação daquela, né, em que a pessoa normalmente trava. E ela fez uso também do dom de palavra de sabedoria, ou seja, ela aplicou o conhecimento que Deus trouxe à mente dela. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando ela disse que ia para a casa do pai, ela estava indo para onde? Para a igreja, a casa do pai. E o irmão mais velho morreu. Quem seria o irmão mais velho? Jesus Cristo. E seria lido o testamento dele. Qual seria esse testamento, meus queridos? A palavra de Deus. E ela disse ainda que tinha um grande interesse nesse testamento. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos. Então, agora você entende porque eu disse que o dom, que o Espírito Santo, né, por meio desse dom, ensina o crente a perceber, a falar e a agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. Você percebe agora? Portanto, meu querido e minha querida, como vemos, vale a pena servir ao nosso Deus com integridade de vida,
crendo na fidelidade de sua palavra e na sustentação constante do seu Santo Espírito. Louvado seja Deus! É isso que Deus nos promete, amado e amada de Deus. Nas situações difíceis, nas situações em que nós não podemos ter palavras por nós mesmos, olha o que o Senhor Jesus diz em tempos de perseguição. Mateus 10, 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque aquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Deus é quem fala em vós. Oh, que palavra maravilhosa, meus queridos. Louvado seja Deus. Então vamos aqui ao segundo grupo de dons, que são os dons de poder, que nós vamos estudar agora, que seriam aqui os dons da fé, o dom da fé, logicamente, no singular, dons de cura no plural e operações de maravilhas. Então vejamos aqui o que diz Meyer Pirman acerca desses dons. Dons de poder são dádivas do Espírito Santo que concedem aos homens regenerados meios sobrenaturais de realizar obras espirituais entre os homens. Ou seja, são dons que concedem poder para agir sobrenaturalmente, que seria fé, milagres e curas. Ou seja, seriam esses três dons que nós vamos tratar agora. Vamos começar aqui falando do dom da fé. Então, 1 Coríntios 12, 9, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Este dom, meus queridos, ele deve ser diferenciado da fé salvífica de Efésios 2,8 e também da fé como confiança em Deus, lá de Hebreus 11,6, sem a qual o homem não pode agradá-lo. Ou seja, esta é uma dotação especial do poder do Espírito Santo. É aquela fé que remove montanhas, que o Senhor Jesus diz. Trata-se, portanto, meus queridos, de uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, que capacita o crente à realização de coisas extraordinárias e milagrosas, conforme a apostila FTB diz aqui. Em outras palavras, o dom da fé é a fé sobrenatural, capaz de movimentar os dons de curar e a operação de maravilhas, os quais nós veremos agora. Então vamos falar aqui do dom de maravilhas, operação de maravilhas. E a outro, a operação de maravilhas. 1 Coríntios 12, 10. Então, meus queridos, vamos a duas boas definições aqui deste dom. A primeira aqui do discipulado CPAD, que diz que o dom de operação de maravilhas, também chamado de operação de milagres, prodígios, sinais, se constitui em manifestações especiais do poder de Deus que fogem às limitações humanas. E a apostila FTB diz aqui: trata-se de atos sobrenaturais de poder, que intervêm nas leis da natureza, suspendendo temporariamente a ordem habitual observada pelos homens. Incluem atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Então, meus queridos, vamos ler aqui Atos 19, 11 e 12, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Então nós notamos aqui que este é um dom maravilhoso, Paulo tinha esse dom e era tão forte que até os lenços e os aventais, o que não abona esses abusos que nós vemos hoje, ok? Porque isso aqui não é normativo, tá? Isso aqui foi um ato exclusivo da soberania de Deus. Você não vê Deus mandando fazer isso, nem a Bíblia mandando fazer isso. Então tem muita heresia e abuso
com base em negócio de lencinho, copo d'água, que não passa de superstições, né? Não passa de coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então fuja dessas coisas, ok? Vamos aqui falar dos dons da cura, ou dons de curar. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 1 Coríntios 12, 10. Então, meus queridos, creio que as definições a seguir aqui são úteis para entendermos um pouquinho acerca deste maravilhoso dom. Vamos começar aqui pelo pastor Elinaldo Renovato, que diz que os dons de curar são recursos espirituais de caráter sobrenatural que atuam na cura de enfermidades físicas, psicossomáticas ou emocionais. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. E não somente isso, meus queridos. Deus, ele faz também o principal motivo de milagres e de curas, na verdade, é testificar de Cristo, é levar o pecador ao arrependimento e à conversão, ok? Então vamos ver o que Meyer Pearman diz aqui também. Segundo Meyer Pearman, aqueles que possuem os dons de curar são usados por Deus de maneira sobrenatural para, por meio da oração, dar saúde aos enfermos. O fato da palavra referir-se aos dons de curar no plural talvez indique uma variedade de curas. A pessoa que possui este dom, ou é possuído por ele, né, não deve achar que pode curar todos em todos os momentos. Deve-se dar lugar à soberania de Deus e à atitude e condição espiritual do enfermo. O próprio Cristo foi limitado em sua capacidade de operar milagres por causa da incredulidade do povo. Independentemente do dom, todos os crentes, de modo geral, e os anciãos da igreja, em particular, estão dotados de poder para orar pelos enfermos. Então podemos realmente orar por enfermos independentemente de dom, tá? Porque Deus opera a cura também por meio da oração. Mas se ele dá o dom específico, a soberania em cima desse dom é dele próprio. Não somos nós quem determinamos o que vamos fazer ou o que devemos fazer, mas Deus, tá? Sempre é ele quem está no controle da nossa vida. Amém? Então vamos agora, meus queridos, à terceira e última divisão didática do estudo dos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, que são os chamados dons de elocução, os quais são aqui o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. Ok? Trata-se de dons relacionados ao falar. Por isso eu estou colocando aqui a figura do pastor Ernesto Nini, que tinha grande poder no falar, no escrever também, né? Então, apesar de que a palavra, né, falada e a palavra escrita eu entendo como algo bem parecido e bem próximo, porque a palavra escrita também fala, ok? Então, meus queridos, vejamos aqui a foto de outro homem de Deus aí, que é o Billy Graham, amigo do pastor Ernesto Nini, inclusive trabalharam juntos aí em cruzadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, o Meyer Pearman e o discipulado da CPAD dizem assim: os dons de elocução são aqueles que dizem respeito à virtude do falar, não pela mente humana, mas pelo Espírito Santo. Ou seja, são dons que concedem poder para falar sobrenaturalmente, a saber, profecia, línguas e interpretação. Então, um homem cheio do Espírito Santo aqui também foi Billy Graham, que Deus falou grandemente pela boca dele e converteu muita gente, muita gente. Então vamos ao primeiro dom de elocução que nós vamos tratar aqui, que é o dom de profecia. E a outro, a profecia, 1 Coríntios 12, 10. Então, de acordo com o texto, né, de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, o dom de profecia, meus queridos, é a virtude concedida pelo Espírito Santo para que o crente fale aos homens em nome de Deus. E o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar, conforme o texto de 1 Coríntios 14, 3. Lembrando que exortar não tem o significado que nós usamos aí correntemente ou achamos que é.
Porque exortar significa encorajar, tá? Entre outros adjetivos aí. Então, a gente acha que exortar é chicotear, chamar atenção. Na verdade, tem uma outra palavra que a Bíblia usa que é repreender. É diferente, tá? Então, o dom de profecia tem como propósito edificar, exortar e consolar. Pode consultar os dicionários acerca da palavra exortação, ok? Entre os dons espirituais, este é o único dom sujeito ao julgamento da igreja, conforme nós vemos em 1 Coríntios 14, 9. Isso porque há 3 possíveis fontes de predição, meus queridos, a saber, a primeira é o Espírito Santo, ou seja, Deus, que é a verdadeira e única fonte da verdadeira profecia. Segundo aqui, o Espírito humano, que é a carne ou a predição humana. E terceiro, são os espíritos imundos e enganadores, que é Satanás e seus demônios, que é a predição demoníaca. Então a gente tem na Bíblia vários exemplos, meus queridos. Por exemplo, tem um texto lá que fala dos profetas, lá em Atos, que eu não me lembro o capítulo agora, né, que haviam profetas lá na igreja, e eles profetizaram, as filhas também de determinado profeta profetizaram, e quando Deus profetiza, usa a boca de alguém para profetizar, a palavra se cumpre, meus amados. Ok? Então, Deus é a fonte da verdadeira profecia. Um exemplo de profecia pelo espírito humano, por exemplo. Agora, que é o segundo tipo de predição que eu falei. Você pega o profeta Natan, quando Davi perguntou para ele, eu posso construir o templo aqui? Aí ele falou, não, vai que Deus é contigo. E foi embora. Aí, ou seja, ele falou do coração dele, não foi Deus que falou ali. E ele falou até com boa intenção, pensando que Deus estava autenticando, como muita gente faz hoje e erra, né? Então Deus falou para ele no caminho, vai lá, volta e diga para Davi que ele não está qualificado para construir o templo, que quem vai construir é o filho dele, Salomão, né? Que acabou construindo, porque Davi derramou sangue inocente. Então nós vemos um exemplo de profecia pela carne ou pela predição humana, né? E o terceiro é espírito imundo, né? Que você viu o próprio exemplo que eu já dei aí de Paulo desmascarando aquele espírito imundo que falava na boca da menina e expulsando, né? Que são predições demoníacas e muitas vezes vêm com boa cara, mas não é. A gente tem que buscar o dom de discernir espíritos, ok? Então é bom atentar ao fato de que a verdadeira profecia ela tem uma fonte única, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, isto é, somente o Espírito Santo. E a grande, maior e verdadeira profecia é a palavra de Deus escrita, ok? Esta não erra, esta não falha, esta te dá a direção sempre, ok? Então também é bom não confundirmos o dom de profecia de 1 Coríntios 12, né? 12:10, com o dom ministerial de profeta de Efésios 4:11, que nós vamos ver na sequência, quando falarmos dos dons ministeriais. Nem com o ofício de profético do Antigo Testamento, tá? O qual perdurou até João Batista. Então, meus queridos, os três são dádivas distintas com propósitos também distintos, ok? Então vamos ao primeiro aqui. Vamos falar aqui ao segundo aqui, que é variedade de línguas, tá? Então, o segundo dom aqui que nós vamos tratar, variedades de línguas, 1 Coríntios 12:10, e a outro, variedade de línguas. Então este dom é uma concessão espiritual do Espírito, também conhecida como dom de línguas. É necessário diferenciar o dom de variedade de línguas do falar em línguas, como evidência lá do batismo no Espírito Santo, lá de Atos, né? Ali no começo. O dom de línguas edifica seu portador, e quando há alguém que possui o dom de interpretação de línguas, este também edifica a igreja, pois torna possível o falar em línguas de forma inteligível a todos, ok? De forma que ela seja inteligível a todos. Então a língua em si não edifica ninguém, a não ser o próprio portador, conforme o texto bíblico ensina, né? Então vamos ver aqui o dom de interpretação das línguas.
1 Coríntios 12:10 ainda, e a outro, a interpretação das línguas. Então, conforme eu disse, a interpretação das línguas é um dom complementar ao dom de variedade de línguas. Ou seja, para que a igreja seja edificada, é necessário que a manifestação das línguas seja interpretada em mensagem inteligível aos ouvintes. Note, meus queridos, que não é uma tradução, e sim interpretação. Ou seja, é algo que transcende toda e qualquer capacidade humana, linguística ou intelectual. Pois o mesmo Espírito que inspira um crente a falar em línguas, também é o mesmo Espírito que o inspira, outro crente para interpretar essas línguas, de modo que tanto falar quanto o interpretar emanam do Espírito Santo, não do intelecto humano. Amém? Então, meus queridos, acabamos aqui a primeira parte do nosso estudo sobre os dons, falamos dos dons espirituais. Agora nós vamos à segunda parte do nosso estudo, que fala dos dons ministeriais. E para maiores informações sobre os dons ministeriais, meus queridos, há na nossa aula texto, que eu estou disponibilizando para vocês, um anexo do pastor Ezequias Soares, tá? No qual ele descreve com um pouco mais de detalhes os dons ministeriais. Então, meus queridos, os dons ministeriais são o dom de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. São 4 dons, ok? Então vamos ler aqui o texto bíblico para começar. Efésios 4, de 11 a 13 diz: Ele mesmo, está falando de Jesus Cristo, tá? Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Pastores e doutores ou mestres, dá na mesma aqui, é a mesma palavra, tá? A tradução aqui varia. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, meus queridos, conforme eu disse, os dons nós vamos ver agora. Então vamos ver o primeiro aqui, que é o dom de apóstolos. O que seria o dom de apóstolos? No sentido restrito do termo, o apostolado foi um ofício especial exercido apenas nos primórdios da igreja. Repito, apenas nos primórdios da igreja. A história mostra que os apóstolos não tiveram sucessores, pois de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 20, eles executaram uma obra única para o Senhor Jesus, que foi lançar o fundamento da igreja. No entanto, no sentido genérico, eu falei do sentido restrito, agora no sentido genérico do termo apóstolo no grego, o apóstolo seria o que conhecemos hoje como missionário. Isso é, alguém que tem um chamado específico, aquele que é chamado por Deus para ganhar almas e para levar o evangelho em todos os lugares do planeta e plantar igrejas onde não tem, meus queridos. Ou seja, o apóstolo hoje seria um plantador de igrejas que não precisa nem quer ser chamado pelo título de apóstolo. Aliás, o chamado movimento apostólico que nós conhecemos hoje, ele é um movimento herético, tá? Formado por homens de muito carisma e de pouco caráter, que pregam um falso evangelho, difundem heresias e vivem atrás de um púlpito, enriquecendo ilicitamente à custa do rebanho. Também não vejo nenhum desses falsos apóstolos de hoje encarando o campo missionário conforme o sentido geral do termo sugere, meus queridos. Pois apóstolo no grego, que é apóstolos, significa enviado. Portanto, não vá atrás desses que hoje se intitulam apóstolos. É um alerta meu, tá? E não são apóstolos, tá?
Eu tenho até um artigo que eu falei disso na matéria de eclesiologia. Quem viu, eu dei um pouco desse estudo também. Então eu tenho até um artigo de mais ou menos 25, 30 páginas que fala sobre apostolado, né, moderno, contemporâneo, a heresia, e ainda não está concluído. Eu nem sei o dia que eu vou parar para concluí-lo. Eu comecei, quase terminei, mas ainda falta algumas coisas, alguns bons livros para citar ali, ok? Então, meus queridos, vamos falar agora do dom ministerial de profetas, tá? Então, entenda que o dom de apóstolos hoje seria o dom de missionário, tá? Aquele que é enviado ao campo missionário, não esses apóstolos que estão atrás de púlpitos aí enganando muita gente, ok? Então, o profeta do Antigo Testamento era um porta-voz de Deus. Conforme geralmente usado nas Escrituras, este termo se refere a alguém que recebeu uma revelação direta, a qual deve ser transmitida aos homens. É diferente do dom espiritual de profecia, meus queridos, pois, embora o detentor do dom ministerial de profeta faça uso do dom espiritual de profecia também, o que tem o dom de profeta, ele é comissionado especialmente para esse fim. Ou seja, ele é um homem-dom, conforme afirma Donald Gee, e conforme nós vamos ver aí ainda em matérias para frente. Então, o dom ministerial de profeta também é diferente do ministério profético do Antigo Testamento, o qual perdurou até João Batista, sendo que o próprio Senhor Jesus também foi profeta nesses termos, ok? Então, vamos ver o que diz o homem de Deus, o pastor Ezequias Soares, acerca do ministério profético do Novo Testamento. Vejamos aqui. Ele fala aqui da importância dos profetas para a igreja dos dias atuais, ok? Então os profetas continuam sendo imprescindíveis ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeitar os profetas de Deus caminhará para a decadência, desviando-se para o mundanismo e o liberalismo quanto aos ensinos da Bíblia. Se o profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência, denunciando o pecado e a injustiça, que é isso que fazem os profetas verdadeiros, tá? Então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. A política eclesiástica e a direção humana tomarão o lugar do Espírito. Por outro lado, a igreja com os seus dirigentes, tendo a mensagem dos profetas de Deus, será impulsionada à renovação espiritual. O pecado será abandonado, a presença e a santidade do Espírito Santo serão evidentes entre os fiéis. Amém? Então até a história dos avivamentos, quando a gente vê que Deus sempre levantou profetas que vieram chamar a atenção do povo, sendo que avivamento não é esses pulos e gritos que a gente vê por aí. Avivamento, ele começa com tristeza, meus queridos. Profunda tristeza por convicção de pecado. Arrependimento mesmo. Então há conversão, há aquela coisa de se voltar a Deus, de pedir perdão, de pôr a cara no pó. Então somente depois disso é que vem a alegria e a manifestação do Espírito Santo em um verdadeiro avivamento, ok? Então a gente tem que entender que o avivamento ele nunca é a parte da palavra de Deus e ele sempre começa com arrependimento, contrição, tristeza e convicção de pecado, amém? Então notamos, portanto, que embora não haja ordenação para esse ofício ministerial de profeta no Novo Testamento, e o ministério não deixa de existir, meus queridos. É um dom ministerial. E quando eu falar dom ministerial, entenda, chamado, vocação. Ok? Se a gente falar chamado, se a gente falar vocação, e se a gente falar dom ministerial, é uma coisa só. Tá? Então, embora não exista ordenação para este tipo de dom, além do que ordenação na Bíblia só existe para 2 ofícios, que é de pastor e de diácono, biblicamente falando, tá? A gente viu isso na matéria de eclesiologia, e quem não viu ainda verá. Então existe o dom de profeta sim, amados, na igreja, que é diferente do dom de profecia, tá? Esse é um vocacionado, e ele deve ser reconhecido, ou seja, há verdadeiros profetas sim entre o povo de Deus, ok? Então vamos falar aqui agora de mais um dom, que é o dom de evangelista, que fala aqui também em Efésios 4:11.
Então, meus queridos, são pregadores, os evangelistas eles são pregadores do evangelho, isto é, são aqueles que têm o chamado específico para proclamar as boas novas. Muitas vezes os evangelistas, né, eles preparavam o caminho lá, a gente vê lá na Bíblia, em Atos, né, eles preparavam o caminho para a vinda de um apóstolo, né, que seria um missionário, plantador de igreja, que viria para estabelecer nas localidades ali a igreja, né, e completar a obra que foi iniciada pelo evangelista. A gente vê isso até em Filipe, né? Filipe foi ali arrebatado quando falava ali com o eunuco, foi arrebatado pelo Espírito, foi levado a Samaria, fez um trabalho ali, depois foi chamado os apóstolos ali para implantar a igreja, né? Então vamos ao último dom ministerial aqui, que é pastores mestres. Vocês estão vendo aqui que não é pastor e mestre separado, é pastor e mestre. Esses termos são inseparáveis, meus queridos. Muitos estudiosos que também são conhecedores do grego entendem que pastores e mestres aqui nessa passagem formam um único dom ministerial, ou seja, aqueles que cuidam das ovelhas também são doutores, isto é, também são professores, também são mestres. Portanto, o verdadeiro pastor deve exercer o ministério de discipulado, ensino e pregação expositiva da palavra de Deus. Devemos entender que dons ministeriais e chamado, conforme eu já disse, são termos sinônimos. Ou seja, diferentemente dos dons espirituais, os quais podem e devem ser buscados por todos os crentes, conforme 1 Coríntios 12:31, os dons ministeriais eles não estão disponíveis para aqueles que busquem, que o buscam, né? Mas somente para aqueles que são vocacionados, isto é, para aqueles que são chamados por Deus e separados para o ministério, conforme o próprio texto deixa muito claro quando diz que ele mesmo, Jesus Cristo, né, deu outros para, né, uns para apóstolos, outros para pastores e mestres e assim por diante. Sendo assim, ordenações humanas sem a concessão do dom ministerial não são divinamente abonadas, pois é Deus quem dá o ministério ao ministro, do mesmo modo que é Ele quem dá o ministro para a igreja. Então os dons ministeriais são, portanto, indispensáveis para a obra do Espírito Santo no tocante ao governo e à condução da igreja. Amém? Então, meus queridos, conforme eu disse no início da aula, é impossível tratar com propriedade os dons espirituais e os dons ministeriais em uma única aula. Conforme eu disse, eu precisaria de muitas aulas aqui, provavelmente uma aula para cada tipo de dom, né? Para tratar com detalhe, com propriedade mesmo, para inclusive até presencialmente discutir isso aí com alunos, entendeu? Então, o breve resumo que nós vimos hoje aqui deve incentivá-los a estudar esse tema tão ligado às nossas vidas e às nossas necessidades. No entanto, tomem cuidado com o Google, tá? Não busquem trabalho no Google se vocês não conhecerem as fontes, porque há muitas fontes heréticas ali, tá? Tomem cuidado com ensinos neopentecostais, com ensinos de Kenneth Hagin e muitas outras coisas aí, tá? Tem muita gente séria que ensina acerca dos dons ministeriais e dos dons espirituais. Portanto, busque fontes sérias, porque existem bons livros aí. Amém? Então, concluindo aqui, podemos dizer que os dons espirituais e os dons ministeriais são dádivas do Espírito Santo à igreja e são imprescindíveis para o governo da igreja e para a correta condução do povo de Deus na terra. São importantes tanto para o crescimento e edificação da igreja como para protegê-la dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores e mestres, que se infiltram com a aparência de ovelha, mas que por dentro são lobos roubadores. Então, a próxima aula, meus queridos, será a aula de número 13, será a nossa última aula da matéria de pneumatologia e trataremos aqui acerca da obra do Espírito Santo no tocante
à condução e ao governo da igreja, coisa que nós já introduzimos aqui, falando dos dons ministeriais e espirituais, na aula de hoje, que é uma aula complementar. Amém? Então, meus queridos, que Deus os abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima e última aula. Um abraço.